E chegou aquela hora tão esperada de falar dos nossos amiguinhos, os pets. E estamos aqui com a fofa, maravilhosa doutora Luana. Gente, essa mulher é uma profissional incrível, tem um amor pelo que faz, que assim é contagiante. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Imagina. Doutora, é um prazer muito grande tê-la aqui. E eu gostaria de saber, hoje nós vamos falar um pouco sobre castração, a importância da castração, né? A senhora poderia explicar melhor? Hoje em dia a gente fala que a castração não é mais só um procedimento que evita que os animais se procriem, né? A gente já sabe que a gente evita um monte de doenças aí destinadas tanto a doenças sexualmente transmissíveis, os animais também têm isso, né? Quanto a outros tipos de problemas, né? Problemas uterinos nas fêmeas, que causam infecção, problemas de tumores mamários. Então, hoje em dia, a gente já sabe que evita-se uma série de problemas aí. E é muito sério, né, esse fator. Eu tive uma cachorra fêmea que não foi castrada e realmente ela teve tumor mamário. E foi um agravante que não teve cura, né? O tumor mamário, ele, na grande maioria, ele tem influência hormonal. E aí, através dos ovários, né? Que são a influência hormonal do crescimento dos tumores. E o cachorro macho, que ele tem aquele costume de marcar território, tudo quanto é lugar, ou até mesmo ele fica às vezes agressivo, né, doutora? É a falta da castração? A castração em si, ela não vai falar pra gente certamente que o animal vai deixar de ser agressivo. Porém, imagina um animal que ele não tem uma estimulação sexual. Aí, muitas das vezes, o macho fica montando nas pernas, né? Causa aquele desconforto. Então, não é legal. E isso tudo a gente evita realmente com a castração. Entendi. Tá? A castração, ela é um processo doloroso? Como que é a recuperação? Não, a recuperação é super rápida, né? Em questão aí da fêmea, a gente... Opa, o meu docinho! Maravilha! E olha esse café, doutora. Quase na hora. Perfeito. Sabemos de gostosuras, realmente é demais. Hoje estamos gravando o programa aqui, gente. Delícia. Sensacional. Então, assim, nos machos, a gente já sabe que fazendo a castração, a gente vai evitar que o macho tenha um estresse maior. Existem até alguns casos de torção testicular, tumores testiculares também. Então, é um ponto importante da gente ter atenção, né? Não é só, vamos evitar que ele fique montando, que cause aquele desconforto na família, evita-se um monte de coisas. E principalmente a marcação do território, né? Os gatos machos também marcam muito o território, ficam mijando por tudo, urinando, e aí causa aquele mau odor na casa, né? Entendi. Então é muito importante, né, doutora? E com quanto tempo eu mando castrar o meu animalzinho? A castração, a gente fala que é uma coisa bem subjetiva, né? A gente fala, a pessoa tem que escolher o momento certo junto com o veterinário que faz o acompanhamento, né? As fêmeas, eu sempre prezo por a gente castrar após o primeiro cio. Tá. Os machos, quando a gente já tem uma conformação hormonal completa, quando a gente já tem um crescimento do pênis adequado. Então, assim, os machos por volta do 8º mês, 9º mês, já é o ideal. E as fêmeas a gente aguarda sempre o primeiro cio e faz a castração pós primeiro cio. Quando temos a possibilidade de esperar, óbvio, né? Existem coisas que a gente tem que ponderar. Animais que são resgatados, que vão ser doados, castrem mesmo, né? Tem que castrar o quanto antes. Já essas que são já para dentro de casa e tudo mais, se a gente puder esperar, é o ideal. E doutora, durante esse processo de castração, a recuperação, quando eu tenho mais animais, por exemplo, eu tenho 4 cachorros, eu vou inclusive mandar para castração com a senhora. O convívio, eu preciso isolar ele? Ele pode permanecer? Não, pode conviver normalmente.
normalmente. A gente tem assim o fator de uns 2 dias, ficar mais tranquilinho, porque causa um pouquinho de dor, óbvio, né? Mas no geral pode conviver normalmente. As fêmeas a gente fala que uns 10 dias a gente já pode tirar os pontos, né? Os machinhos também com 10 dias, mas a recuperação do macho é bem mais rápida. Mais rápido? Bem mais rápida. Em questão de 2, 3 dias ele já tá bonzinho, já tá aprontando de novo. Sim. E as fêmeas a gente pondera um pouquinho mais, porque afinal de contas abre a barriguinha, então a gente tem um pouquinho mais de cuidado. Mas em 10 dias tá todo mundo de alta. Tá. Então castração é um sinônimo de amor. De amor e de cuidado com o seu pet, né? Não é porque a gente, não tem outro animal dentro de casa, é só esse. Não é por isso que a gente vai deixar de fazer um acompanhamento e o procedimento que é o ideal para todo animal. Gente, se você tem mais alguma dúvida, as redes sociais da doutora Luanda estão aqui na sua telinha. Pode chama ela nas redes sociais, clica, comenta, compartilha, tá? Tira as dúvidas com ela, tem o WhatsApp também. E o Vem Comigo Pet fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Obrigada a você. Um beijo a todos. Se você quer ter uma experiência indescritível de sabores, Parla Cucina, o seu restaurante. Começa às 6 horas da manhã até às 10 horas da manhã, servindo aquele gostoso café da manhã. E depois o almoço começa ao meio-dia e encerra às 10 horas da noite no jantar maravilhoso. O Parla Cucina tem um cardápio variado, à la carte. Nós servimos lanches, pizzas e você não pode ficar de fora. O Parla Cucina está localizado no Grand Village Hotel. Venha para o Parla Cucina você também. E aí, mais um giro automotivo começando para vocês hoje. E hoje vamos estar falando sobre a X6, a paixão de todo brasileiro, o carro de luxo que todo mundo sempre quis na sua garagem hoje, né? E hoje, essa é a terceira geração que nós vamos estar falando para vocês, que atualmente ela foi substituída pela X7 como carro top de linha da BMW. E agora vamos estar falando sobre o motor da X6. Ela é uma 3.0 V6, ela tem 340 cavalos, ela tem 45 kg de torque e ela tem uma diferença, essa já vem blindada para quem for pegar ela. Essa BMW X6 que estamos falando, pessoal, ela é a terceira geração, mas vocês sabiam que a primeira geração veio em 2007, a segunda geração em 2014 e a terceira geração começou a ser fabricada em 2019 e vem até hoje 2025. E tem uma coisa que eu acho que ninguém sabe. A BMW é alemã, né? Só que vocês sabiam que a X6 ela é fabricada nos Estados Unidos e importada para o Brasil? Vocês sabiam dessa curiosidade?
Você merece ou não merece esse conforto na sua garagem? Então você já sabe. Tuti Garagem. O Autogiro fica por aqui e até a próxima semana. E o Fala Comigo de hoje, se eu puder definir ele com uma palavra, é o gigante, gente. Nós estamos com Márcio Rosário, produtor, diretor, ator, que mais? Dublador. Dublador. Gente, realmente nós estamos aqui com o que entende de tudo sobre novela, sobre filme, sobre teatro. E eu quero que ele conte um pouquinho mais de como ele iniciou a carreira dele, artística, e que não é pequeno. Gente, pessoa que já estreou, trabalhou com Sylvester Stallone, Madonna. Tem mais o que para contar da vida? Fala um pouquinho mais. Eu sou santista, eu comecei teatro amador em Santos, com um grande diretor que já fez a passagem, que é o Tadá Correia, que é o pai do ator Alexandre Borges. E a gente começou a fazer teatro amador em Santos, de Santos, São Paulo. E aí em São Paulo a gente começou, né, a testar as águas com teatro infantil. E eu desde pequeno sempre gostei de televisão, de música. E minha avó foi sempre uma incentivadora, minha avó e meu pai. E minha mãe morava em Santos, eu vim morar com a minha avó aqui em São Paulo. E fizemos vários espetáculos infantis. E daqui eu vou para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro faço um grande musical com a Cláudia Raia e o Alexandre Frota. Na época eles eram casados, com o Raul Gazola, Lucinha Lins, chamado Splish Splash, dirigido pelo grande Wolf Maia, excelente diretor de ator, fantástico. E aí essa produção tinha sorteio de passagens, né? Nós éramos patrocinados pela Panam. Eu acabei ganhando uma passagem da Panam. E aí eu vou para os Estados Unidos, o que era para ficar basicamente um mês, viraram-se 20 anos. Ele me contou que ele, na verdade, ganhou passagem para um determinado local e aí ele falou, não quero para esse local. Ele trocou isso. Isso é muito louco, porque antes de eu ir para Miami, eu tinha ido numa cartomante no Rio de Janeiro. E minha amiga até hoje chamou ela de a bruxinha que era boa, porque ela é maravilhosa, ela só trazia coisas legais. E ela disse para mim, você vai para um lugar que tem a ver com urso e fala uma outra língua. E eu sou muito duvidoso, mesmo indo, eu duvido muito do que sai nas cartas, nessas coisas. E eu falei, claro, vou para o Alasca, com certeza, vou morar no Alasca. E vou falar outra língua. Não falava outra língua nesse momento. E aí eu ganho uma passagem para a Califórnia. E falando com ninguém na Califórnia, fazer o que na Califórnia? Entendeu? Era na época dos filmes Bete Balanço, Garota, eu vou para Califórnia. Falei, vou fazer o que na Califórnia? Vou para Miami, que era mais pertinho, se desse alguma complicação era mais fácil de voltar. E aí eu vou para Miami, e em Miami acabou, eu estava jogando vôlei na praia, e acabou pintando um scout mesmo que queria uma pessoa que jogasse vôlei como eu jogava, porque eu jogava amadoramente. Fui fazer um comercial para uma marca de refrigerante americana, e aí ganhei uma grana boa, e aí fui conseguindo um trabalho atrás do outro. E quando eu vou morar, depois de 3 anos, vou morar na Califórnia, que eu descubro que a bandeira da Califórnia é um urso. Exato. Depois de 3 anos. Então, ou seja, a cartomante estava certa. Tá vendo? Eu ia para um lugar, e não era o Alasca, era a Califórnia. E por ali eu fiquei 20 anos. Gente, e como que surgiu o convite para você contracenar com grandes astros de Hollywood? Basicamente, durante esse tempo todo, eu fui estudar o inglês, eu fui entender
como a coisa acontecia. Fiz faculdade de cinema também como produtor. E aí você começa a fazer os testes, né? Deixa eu só te cortar um pouquinho, gente. Quis cortar um pouquinho, porque, Márcio, hoje você vê a juventude de hoje, eu quero ser ator, quero ser diretor, quero ser produtor, e só o eu quero. A gente precisa entender que para ser tem que estudar muito, né? No mínimo, olha, para qualquer coisa. Nós vimos aqui que, conversando com o Márcio, ele foi para os Estados Unidos, ele estudou, ele fez faculdade, ele estudou o idioma para poder falar corretamente. Então, assim, gente, não basta você querer, tem que se dedicar muito, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu dou aula em várias escolas, né? Profissionalizante ou cursos livres, tanto aqui em São Paulo como no Rio. E o que eu vejo nessa nova geração, que elas são muito autodidatas, né? E o que elas menos fazem é estudar. Aí eu pergunto para você pegaria um avião sabendo que esse piloto tem poucas horas de voo? Você contrataria alguém para fazer um almoço, um jantar, uma festinha de criança, se essa pessoa tivesse poucas horas de estudo? Um médico, você iria no médico? A mesma coisa com a carreira de ator, é muito sério. E o que eu vejo hoje é o que você acabou de falar, eu quero. E a minha pergunta que eu faço para vocês, quanto tempo por dia vocês passam para tentar fazer o sonho ser transformado em realidade? Eu costumo dizer uma coisa que você tem um sonho? Parabéns, então acorda e transforma ele em realidade. Vai estudar, porque não é fácil. Porque assim, eu vejo os alunos, né, ficam em redes sociais. Nós somos de uma época que muita gente, a galera jovem que está assistindo o programa, não sabe que a gente, quando ia para a faculdade ou para a escola, a gente dividia um livro para a classe inteira, porque a gente não tinha condições. Nossos pais não tinham condições. E hoje, vocês têm na rede social e na internet, tudo que vocês querem está ali. Só que vocês não ficam estudando. Fica onde? Dançando, fazendo modinha, fazendo trend, fazendo um monte de coisa. O que eu acho muito bacana. É legal, vamos usar a rede social para isso. Mas eu vejo muita gente que me manda material com essa frase, né? Eu tenho um sonho. A minha resposta é: acorda e transforma em realidade. Tem uma frase que é genial da grande dama brasileira, que é Fernanda Montenegro. Eu tive a honra e chance de trabalhar com ela em 2 novelas, e a dona Fernanda, procure na internet, ela fala isso várias vezes, eu acho brilhante. Quando as pessoas perguntam qual o conselho que você dá para um novo ator, ela fala: desista. Como assim? Desista. Como assim? Desista. Ela fala 3 vezes. E eu peguei isso para mim. Então, quando alguém me pergunta, eu falo: desista. Desista, desista. Mas se você realmente tiver a vocação e o ofício de querer, porque é uma carreira. Sim. Uma coisa é fazer uma participação, uma coisa você faz uma gravação. Isso é bacana, legal. Mas é uma carreira, como a do seu pai, do meu pai, né? Tudo, então tem que estudar, tem que ter formação. Eu não acredito, eu ainda não encontrei, até hoje, estou com 58 anos, eu não encontrei ninguém que chegasse pronto. Sim. Você entende? Você pega uma outra genial brasileira, que é a Glorinha Pires. A Glorinha cresceu na televisão. E eu, quando fui fazer Paraisópolis, isso é real, tá? Eu morava nos Estados Unidos, não estava no Brasil, e estava gravando com um amigo que é o Caio Castro, que eu já tinha feito fina estampa com ele, e fui gravar com uma menina que fazia Marisete. Não sabia quem era Marisete, eu não sabia, não conhecia o trabalho da Bruna Marquezine. E a gente foi gravar capítulo número 1, uma cena difícil, troca de câmera, põe lente, põe aqui, põe ali. E quando terminou a gravação, eu virei pro Caio e falei: caraca, ela é boa, né? Porque eu não sabia da história da Bruna. E aí até o pessoal brincou: pô, como é que você não conhece a Bruna? Eu falei: cara, me desculpa, Bruna, não moro no Brasil. Sim. E aí quando eu fui ver o trabalho dela, é uma outra grande atriz que cresceu na televisão brasileira na frente dos olhos. Então, assim, existe sim a possibilidade de você poder crescer dentro de uma televisão, como apresentador, como artista, mas existe muita coisa
que as pessoas não entendem. Como você falou, nossa, eu já fiz muita coisa. É verdade. Eu tenho um currículo, graças a Deus, muito bem solidificado. Eu costumo brincar que os boletos chegaram em todos os momentos, a gente tem que pagar. Mas o que as pessoas não sabem é quantos nãos eu levei na vida. Para cada teste de sim, tiveram 10, 15, 20. Eu lembro, nos Estados Unidos, teve um ano que eu fiz 85 testes. E não passei. No segundo ano eu fiz 117 testes. Isso é marcado, tá? Agendado, porque eu sou da caneta. Eu também. E aí eu fui para um teste, e eu cheguei num teste, era para um seriado, para um piloto, e aí, no que eu comecei o texto, a produtora de elenco falou, para, Márcio. Eu falei, por quê? Sua energia tá pesada. Eu falei, como tá pesada? Ela falou, tá pesada, não tá legal. Eu desabei, comecei a chorar. Eu falei, eu não pego nada, eu tô adoecendo. Ela falou, você perdeu o tesão pela coisa. Então vá viajar. Eu falei, com que dinheiro? Ela falou, problema seu. Arrume o dinheiro. Eu coloquei no cartão de crédito, estourei meu cartão de crédito. Fui pro Havaí, fiquei 12 dias achando que eu era marajá, rico no Havaí. Quando eu volto, tem um teste. Eu pego o teste para aquela novela, Days of Our Lives. Então, assim, existem pessoas que vão olhar a gente com os olhos profissionais. Mas se a gente não estiver pronto para dar o nosso tempo profissional para eles, a gente não consegue ir em frente. Pessoal, e vocês vão saber um pouquinho mais desse gigante depois do nosso break comercial. E ó, nós vamos falar um pouquinho do Sylvester Stallone, ó. Fez um filme com ele. A gente já volta, é rapidinho. Pessoal, eu estou correndo aqui no intervalo comercial porque nós gordinhos sabemos a dificuldade que temos para comprar roupa, né? Então eu indico a R5 Camisas. Olha cada estampa, gente. A malha é sensacional. É uma mais linda que a outra. Olha essas camisetas polo. Gente, que maravilha. E lógico que para a entrevista de hoje, eu estou usando a minha R5. Então, pensou em se vestir bem? R5 Camisas. Eu não falei para vocês que era rapidinho? E é lógico que para minha entrevista hoje, eu estou usando R5 Camisas. Se você pensa em se vestir bem, R5 Camisas. Eu indico. Gente, e o Márcio também, entre tantas coisas que você já ouviu falar, que nós acompanhamos ele, que ele já fez, ele tem se destacado muito com curta-metragem, que até outubro vocês ainda não vão poder assistir, mas depois vai estar liberado nas plataformas. Eu já tive o prazer de assistir. E, gente, realmente é sensacional e é surpreendente. E é um curta de terror, não é? É um curta de terror em preto e branco LGBT. O curta-metragem, muito legal você ter comentado isso, porque muita gente pergunta, para que serve um curta-metragem? É só 15 minutos. Porque minha família inteira faz a pergunta, né? Para quê? Vai passar onde? Ninguém vê. O curta-metragem, na verdade, dá oportunidade para os artistas, produtores, diretores produzirem conteúdos audiovisuais que normalmente nós não seríamos chamados dentro do lado comercial das emissoras, porque não tem interesse ou porque não gostam. O Brasil consome muito filme de terror, mas não se produz. É muito difícil ver. E lá fora é uma coisa absurda o quanto se consome. O Bergamota, ele veio de um sonho meu, que eu sou apaixonado por filme de terror, e junto com o Xu Shen, que é um diretor que faz muita comédia, dirige muita comédia, fez o Caguera Pires, o Desapega, fez o Quem Quer Ficar com o Mário, com a Nani People, enfim, tem uma série de filmes de comédia que ele faz. E ele falou, vamos fazer um filme ele falou, quero escrever um filme para você, porque estávamos comentando da falta de muitos atores veteranos na televisão brasileira. Sim. Que tem muito ator jovem, mas de repente esqueceram atores quando passa dos 50, joga no lixo, ou põe no canto, ou vira geladeira, e aí virou mobiliário. E eu, como passei dos 50, o Chu falou, quero escrever um curta-metragem para você. E aí eu disse, tem que ser preto e branco, tem que ser terror e tem que ser LGBT e tem que... Aí ele falou assim, você não quer mais nada? Eu falei, quero um pônei. Mas como não tem orçamento para um pônei, e diz que o pônei, quando dá o coice, dá mais que cavalo, eu falei, tira o pônei e mantém o resto. E assim nasceu o Bergamota. É um curta-metragem de 15 minutos. Hoje, depois de 2 anos do curta
estar pronto, nós já entramos em 150 festivais e nós já tivemos 108 prêmios. Eu acabei ganhando como melhor ator em 18 festivais internacionais. E só para os produtores ou os atores que estão vendo o seu programa, é muito interessante frisar, porque 150 sessões de Bergamota já aconteceram. Isso é um número muito maior que muitos longa-metragens que às vezes são lançados, porque é muito caro a distribuição. E de 150, 108 foram premiados, 108 prêmios, gente. Não, vamos falar sério. Eu tive o prazer de assistir. Posso garantir que Bergamota tá no filme também, tá? Que é uma mexerica, né? E, gente, é sensacional. O final, não posso ficar falando, porque senão vou dar spoiler aqui. E o Márcio entrega tudo e mais um pouco, eu posso garantir, gente. E nós precisamos começar a valorizar o nacional, né? Os curtas são muito interessantes, gente. Eu posso te falar que eu assistindo Bergamota, dá um pau em muita coisa que eu vi aí do exterior, não se compara, gente. Realmente tem uma atuação incrível do Márcio, de todo o elenco. Mas o roteiro é muito bom, né? O roteiro é magnífico, e assim, surpreendente. Eu não posso ficar falando muito não, porque eu sou cheio de dar spoiler e depois meu amigo aqui vai me matar. Mas basicamente, Bergamota conta a história de um cara de 50 anos, que é o Jorge, que ele quer ter uma noite agradável. E aí, esse agradável pode acontecer ou não. Coisa que acontece com muita gente. Mas é um filme, o lado social é um filme baseado em história real, realmente aconteceu, e é inacreditável, assim, e quando a gente faz um filme, né, baseado em história real, a gente tem uma preocupação muito grande de honrar as pessoas, ou pelo menos não menosprezar, né, a vida dessas pessoas e que passaram pelo que aconteceu no filme. Mas, em breve, Bergamota vai estar em plataformas internacionais que entram aqui no Brasil. Até lá as pessoas podem entrar no Instagram, que é Bergamota o filme, e checar o trailer, checar um pouquinho, conhecer nossa história. Só um spoilerzinho assim, de leve lá. Mas nada, gente, vale a pena. Em outubro, corram nas plataformas e assistam. E o Márcio, nada surpreendente, né? Agora está com uma peça teatral aqui em São Paulo, até dia 21 de setembro, é isso, Márcio? Isso. Todos os sábados e domingos. Aos sábados, 20h30. 20h30. E domingo às 19 horas. Às 19 horas. Chamada Bruta Flor. Conta um pouquinho mais pra gente. O Bruta Flor é um texto que eu pedi para o Vitor de Oliveira e o Carlos Fernando de Carvalho, que são os autores. Eu tinha acabado de fazer I Love Paraisópolis e o Vitor, era um dos colaboradores da novela. E eu pedi para ele escrever uma peça que falasse sobre espiritualidade, violência doméstica, homofobia, bissexualidade e preconceito. E aí essa junção veio o Bruta Flor. A primeira etapa de temporadas ocorreu entre 2016 e 2020. Nós fizemos quase 10 temporadas, vistos por mais de 50 mil pessoas, sem patrocínio nenhum. E agora a gente retorna também sem patrocínio algum, só dinheiro de recursos próprios da produtora e da Valéria Silva, que é uma das atrizes e investidora do projeto. E quando a gente foi retornar com o Bruta agora, a gente leu o texto para entender se esse texto ainda estava atual e não datado, né? E a gente se surpreendeu o quanto, infelizmente, ele está atual. Porque cada dia mais se fala sobre saúde mental, fala sobre a violência doméstica entre relacionamentos, e é incrível o número de casos de pessoas. A gente acabou de estrear e a gente tem recebido uma média de 15 casos por dia de pessoas relatando, confessando com a gente pelo direct da peça, que é Bruta Flor Teatro, contando que estão vivendo algo parecido. E é assustador, porque muitas pessoas só descobrem que estão num relacionamento tóxico quando às vezes já é tarde. Exatamente. E a gente olha os noticiários, a gente olha o que está acontecendo aí. Eu não entendo como é que não existe uma lei mais severa, né, para proibir que pessoas sofram o que elas estão sofrendo. Olha, eu vou falar a minha experiência, tá, pessoal? Assisti na sexta-feira agora.
Inclusive, eu vou falar para vocês, corram, comprem o ingresso pelo Simpla, tá? Ou direto no Instagram, tá? Que nós vamos deixar aí. Porque na sexta-feira eu fui e esgotou os ingressos rapidinho. Então, mal abre a plataforma para venda, já esgota. E eu vou falar uma experiência minha. Eu assistindo, eu me vi em muitas cenas ali no passado, que eu também tive um relacionamento abusivo. Então, assim, a gente não percebe, né? Quando a gente acorda, aquilo que o Marcos falou, e vai se dar conta do relacionamento abusivo, é tarde demais. Então, esse alerta também a peça traz para a gente. E, assim, é muito curioso a entrega. Nós temos ali o Miguel, temos o Lucas. O Lucas é um papel feito de um bissexual. Agora, pergunto para você uma coisa que me deixou intrigado, Márcio. Você, como diretor, produtor, você poderia me falar melhor. Você acha que realmente o Lucas é um bissexual ou é um gay que não saiu do armário? Então, excelente pergunta. Durante todo o processo das montagens anteriores e essa, eu sempre questiono, eu digo como diretor o seguinte, a nossa resposta, ela está no texto. Uhum. Não adianta ficar inventando história, está no texto. Se você não encontrou a resposta no texto, volta para o texto e estuda um pouquinho mais. Então o texto me diz que esse personagem teve uma história no passado e casou com uma mulher, vai ter um filho e está tudo tranquilo. Então se ele casou e vai ter um filho, está tudo tranquilo, ele continua tendo relações sexuais com essa mulher. Então, se ele está transando com uma mulher, tecnicamente ele é um heterossexual. Ponto. Só que aí acontece uma coisa dentro do espetáculo que ele consegue ter uma outra experiência amorosa sexual, que é onde entra a bissexualidade. E essa pergunta que você fez, eu falo para você que está em casa, perguntar para os seus amigos. Pergunta para os seus amigos héteros e os seus amigos gays. O que é um bissexual? A resposta é uma coisa inacreditável. Porque... Preconceitos. Total. O tempo todo. Entendeu? E é uma coisa... Até que ponto para uma identidade de gênero e vai para o outro, né? É muito complicado. Então, por isso que eu acredito, pelo texto, que ele é bissexual. O Vitor e o Kaká e eu já estamos escrevendo o roteiro do longa. Vai virar longa-metragem e vai ser dirigido pelo Xuxen, que é o diretor do Bergamota. E ali a gente está batendo cabeça, amigo, porque cada um diz uma coisa. Porque realmente a sensibilidade do que você falou, ela é real. Será que ele é uma coisa ou será que ele é outra? A gente não sabe. Sabe por que eu te fiz esse questionamento? Mas porque eu trouxe para minha vida. Quando lá na adolescência, desde criança eu já soube que eu era gay. Mas quando lá na adolescência eu não me aceitava em hipótese alguma. Inclusive, o Fábio passou aqui para uma entrevista e eu contei para ele que o meu primeiro beijo gay eu fazia gargarejo com cloro. Porque eu achava nojento, eu não queria ter, não me aceitava. E quando eu me vi naquela condição que realmente eu era gay, eu comecei a namorar muitas mulheres, muitas, na adolescência, né, garotas. Então, eu era, o pegador lá, da mulherada. Mas eu não sentia atração, nem vezes o ato sexual se completava, nem... Então, tipo assim, faltava algo. Então, ali, hoje eu não me via como um bissexual. Eu me via fugindo da realidade, eu não me aceitando. Por conta de uma cobrança que existia da família, da sociedade, enfim, da forma de criação da época, né? E não é à toa que eu saí de casa com 14 anos de idade para tocar a minha vida. Mas eu acho que realmente é de se pensar, e essa peça ela consegue, o que eu achei muito marcante, ela conseguiu fazer eu voltar lá no passado. Essa ideia. Refletir. E eu, como diretor, eu quis deixar exatamente essa possibilidade aberta. Porque se eu defino no espetáculo que ele é uma coisa, e as pessoas que se encaixam aonde ele está nesse momento? Então, eu acho que esse processo, né, que é o outing,
que é o sair do armário. Isso é o processo de cada um, na hora que quiser, quando quiser e se quiser. E tá tudo bem, E né? tá tudo bem, tá tudo ótimo. O que a gente... Nosso país é um país muito religioso. E eu tive a chance de viver em alguns países onde a religiosidade não vem com uma cobrança tão grande. Então as pessoas podem experimentar tudo que elas quiserem. Entendeu? Então faz uma diferença muito grande. Tem, durante os ensaios, é normal, porque a gente fala muito, né? Ah, meu Deus, Oxalá, né? A gente fala normalmente. E eu pedi para os meninos tirarem tudo isso, para tirar o máximo a questão da religiosidade. E não é por preconceito, não, muito pelo contrário, entendeu? Nasci católico, hoje eu sou espírita, acredito no espiritismo, entendeu? Que desde a passagem do meu pai foi o que me deu conforto para segurar o tranco aqui nesse plano. Mas eu gosto de todas as religiões, eu respeito toda, eu amo, cara, vou em centro de candomblé maravilhoso, vou de umbanda, tenho amigos meus que são evangélicos, não tenho problema nenhum. O meu problema é com o falso mensageiro, é com o falso Messias. Esse eu tenho um problema. Tenho um problema com os falsos Messias e tenho um problema com os falsos mensageiros. Aí eu não gosto nem dos mensageiros, nem de quem segue. Não, pelo amor de Deus. Eu fico na madrugada olhando, né? Outro dia eu vou falar uma coisa. Se vierem atrás de mim, fui eu mesmo. Eu estava vendo um programa de madrugada, não sei em que canal que era. E entrou um cara que se dizia pastor. E esse cara estava vendendo o tijolo para o céu. Eu liguei e mandei ele para aquele lugar no ao vivo. Sou eu, tá, pastor? E mandei você para aquele lugar. Não sei qual é a igreja, mas pelo amor de Deus, gente. Vendeu tijolo. Eu falei, pega o tijolo e quebra na sua cabeça. Quando você falou pastor, ele veio um susto que achei que era o da calcinha, que tá fazendo uma investigação. Da calcinha agora, é verdade, entendeu? Não, ele tá fazendo uma investigação. Não vamos... Pergunta para o telespectador. Se é uma investigação, como é que ele acertou o tamanho da calcinha de primeira? Porque é difícil comprar. Eu já tentei várias vezes comprar para amigas minhas aniversário. É dificílimo comprar lingerie, cara. Então. Tem que nem, sabe, cueca é mais fácil. Mas a calcinha, esse pastor... E a peruca? Pastor, peruca horrível. Dá uma vergonha na cara, pastor, né? Escolhe uma lace melhor, pelo menos. Por favor, né? Gente, mas voltando aqui, não deixe de assistir Bruta Flor, gente. Realmente é uma peça impactante, ela faz você reviver muitas coisas. E também, olha, não precisa ser no público LGBT para assistir, não. Para você entender um pouco mais do que está falando, porque às vezes muita gente... Olha, eu mesmo, sou gay, mas o que o Márcio falou é uma verdade. Se há um tempo atrás você me falar sobre bissexualidade, eu falar que era um absurdo, ou o cara é ou não é, ou ele fica um homem, fica um... Gente, não é assim, tá tudo bem. E hoje eu consigo enxergar isso, hoje eu consegui mudar minha forma de pensar. E eu posso te falar que Bruta Flor, ele mostra de uma forma delicada, realmente, como que está tudo bem. Se vocês falassem, defina a peça com uma palavra, permita-se. E se você me permite, como é que eu defino Bruta Flor em uma frase? É um espetáculo sobre violência doméstica nos relacionamentos. É isso. É a base disso. Que a gente está vendo na televisão hoje em dia, cara, é uma coisa absurda. Sim. Né? Nossa, foi primeiro de elevador, agora já tem outro que socou a mulher também, 60 socos na cara, porque não estava com ciúmes. Gente, a violência de ambas as partes, tanto do homem para a mulher, como a mulher para o homem. Gente... E eu fiz uma pesquisa, tá? Dessa vez agora, porque eu tô com um time muito bacana. Junto comigo, eu assino a direção geral, mas eu tenho a Liane Maia, que é diretora, preparadora de elenco e direção de corpo. Eu tenho a Julie Frediani, que é diretora assistente. No elenco eu tenho Leonardo Mijorin, Fábio Bianchini e Valéria Silva. E a gente foi questionando várias coisas sobre o espancamento, sobre até onde isso é permitido. E a gente descobriu que violência domésticas nos relacionamentos homoafetivos, 95%, isso é dado.
não são levados à polícia, porque as pessoas têm vergonha, porque já aconteceu. Eu namoro com você, você me bate, eu vou na polícia, alguém vai chegar e vai falar, mas também não escolheu com outro homem, agora aprenda. Não tem isso de aprenda, gente. Violência não existe, não pode, é proibido, entendeu? Então, por isso que o Brutaflor é um espetáculo que fala sobre a saúde mental dentro de um relacionamento onde possa existir a violência doméstica. Então, ou pelo Simpla, ou direto com a produção, não deixa assim, corre, porque esgotam rapidinho os ingressos, Brutaflor. E se você está num relacionamento abusivo ou sofre violência doméstica, gente, denuncie. É isso aí. Se você quer ter uma experiência indescritível de sabores, Parla Cucina, o seu restaurante, começa às 6 horas da manhã até às 10 horas da manhã, servindo aquele gostoso café da manhã. E depois o almoço começa ao meio-dia e encerra às 10 horas da noite no jantar maravilhoso. O Parla Cucina tem um cardápio variado, à la carte, nós servimos lanches, pizzas e você não pode ficar de fora. O Parla Cucina está localizado no Grand Village Hotel. Venha para o Parla Cucina você também. E é isso aí, pessoal. E nós estamos aqui no estúdio do Thiago Drummond. Para vocês terem uma ideia, é um estúdio mistura o retrô com o moderno. Conta um pouquinho mais, Thiago. É mais ou menos isso que você falou mesmo. O meu estúdio, ele eu diria que ele é uma extensão do que eu vim construindo na minha história como fotógrafo, muito dentro da minha casa. Eu fotografava no início dentro de casa e cada ambiente dentro da minha casa era meio que cenográfico. E eu quis trazer isso para dentro do estúdio com vários cenários diferentes. Então hoje eu tenho pequenos fundos dentro de um galpão. E é curioso porque eu estudei arquitetura, então eu consigo trazer na cenografia detalhes como móveis designers, coisas que enriquecem a foto como se fosse um pequeno mundo em cada fundo, o que torna esse estúdio um estúdio especial, porque diferente de um estúdio convencional, que normalmente é um estúdio branco, um estúdio que você tem aquela possibilidade vazia de construir coisas, aqui a gente já tem vários cenários prontos que podem ser construídas pequenas coisas dentro desses cenários, pequenos universos. Pessoal, e aqui o que não falta são cenários, viu? Nós temos móveis de design, nós temos móveis com estilo destroyer, então assim, é um estúdio bem bacana, você se sente assim, realmente no estúdio fotográfico e dá para ver que vai sair um material com qualidade muito bom aqui, porque é bem diferente, então a possibilidade de você criar fotos aqui é gigantesca. Thiago, conta um pouquinho para mim. Há quantos anos você está no mercado? Você, nos bastidores, estava falando para mim que você trabalhou um pouco ainda na época do analógico, né? Eu trabalhei com fotógrafos como André Scliró, Paulo Weiner, trabalhei com Dula. Eu trabalhei com fotógrafos da época onde o filme era utilizado. Cheguei a trocar filme na sala escura para câmera de grande formato. Então, essa união da transição do analógico para o digital, eu passei por ela. E isso é muito legal porque eu consigo trazer coisas clássicas para minha fotografia e coisas modernas também. Então, isso acho que dá uma linguagem especial para a foto. E é interessante você ter falado dessa coisa dos espaços, né, dos cenários.
Hoje, a minha fotografia, ela tem uma influência muito grande da fotografia europeia, que é justamente você sair um pouco do fundo branco, fundo infinito, e ter essa construção de cenários mais destroyers. Por exemplo, essa lona que eu estou filmando atrás dela, ela tem uma história super interessante. Quando eu abri esse estúdio aqui, era só uma garagem, e a gente foi construir o primeiro cenário, que era um fundo branco, clássico, e o cara que trouxe as madeiras para construir, era um caminhãozinho, ele tinha essa lona, e eu estava muito interessado em ter uma lona bem destroyer, bem clássica, como a lona, por exemplo, do Mário Cravo Neto, que estava inclusive na exposição dele. Eu queria muito ter uma lona assim. E ele tinha essa lona no caminhão dele, e eu falei, quanto custa uma lona como essa? E ele falou, R$350. Eu falei, interessante, você não quer me vender? Eu te dou R$350, você compra uma nova. Ele falou, não, de jeito nenhum, essa aqui tá velha, mas eu preciso dela para fazer minhas entregas. Aí eu pensei melhor, falei assim, te dou 700, o dobro. Você compra uma nova, fica com 350 para você e eu fico com essa lona. Aí ele falou, você precisa mesmo de uma lona, hein? E aí eu peguei essa lona, que é um dos cenários mais bonitos do meu estúdio, porque tem essa textura, que é uma textura real, ela é a sujeira das entregas desse motorista. Então isso traz história para a foto. História, muita história. Isso traz textura para a foto, né? Foi o que eu imaginei quando eu entrei aqui. Eu fiquei imaginando tapetes, eu vi uma cadeira meio destroyer, assim, eu fiquei imaginando o que será que passou, o que teve de história. Isso é muito legal no seu estúdio, porque a gente sabe que cada cenário tem um objeto que teve uma história, trouxe um passado, né? Agora eu pergunto para você, digital ou analógico? Olha, eu trabalho hoje totalmente com digital, mas a gente tem aqui no estúdio câmera analógica, a gente tem filmes que a gente revela junto com os assistentes. Eu trabalho hoje com jovens fotógrafos que aprendem o dia a dia da fotografia, o dia a dia de um estúdio, e eu faço questão também de trazer essa parte analógica para eles entendam como é o processo, como é vir de uma história da fotografia. Nada melhor do que você ter uma base completa, uma base que te preenche, que te torna um profissional completo. A fotografia vai muito além de apertar o botão da câmera. Isso qualquer pessoa pode fazer hoje com o celular. E Thiago, me fala uma coisa, aqui no seu estúdio eu consigo fazer book, consigo fazer editorial de moda, capas de revista, de CD, enfim, o que eu quiser você faz o trabalho aqui. Eu sou especializado em fotos de pessoas, retratos. Mas eu faço fotos de todas as coisas, produtos, tudo que você achar que é possível ser fotografado, eu fotografo. Tá. Eu me especializei em pessoas porque eu acredito que a fotografia de pessoas é a fotografia mais sensível e difícil de fazer. Então, a partir do momento que eu via que o mais difícil era você dirigir, pegar a sensibilidade de um olhar, de uma ação, da direção da pessoa, eu resolvi me especializar no que eu achava que era mais difícil. E fotografar um produto que está parado é a coisa mais fácil, porque ele está parado. Você ilumina ele bem, a parte técnica você tem a obrigação de dominar, já a parte sensível e artística é uma parte que você tem que desenvolver com muito mais afinco. Então eu resolvi me especializar em pessoas por conta disso. Hoje eu comecei a minha carreira com fotografia de modelos, atores, fazendo o book, o famoso book, que é a porta de entrada de pessoas que querem trabalhar na área artística. Que é, inclusive, uma coisa muito importante de se dizer, que quando você quer fazer um book, procure um profissional sério, porque um book é o que vai te vender no mercado logo quando você está começando. E você está ali mostrando o seu trabalho. Você precisa de um profissional que vai mostrar isso de uma forma muito boa e positiva. Muitas vezes você acaba caindo em profissionais que não são sérios e vão simplesmente querer te vender um book que não tem qualidade. Você vai gastar dinheiro e vai perder dinheiro com isso. Mas não só isso, eu faço também, além dos books, fotos para empresas, fotos institucionais, faço fotos para arquitetura. Como eu me formei em arquitetura, eu tenho muito interesse nessa área. Eu faço fotos para arquitetos. Então eu tenho um portfólio muito grande. E hoje o meu estúdio está numa transição muito forte para o audiovisual. Então a gente está especializado em vídeos institucionais e videoclipes para bandas e músicos em geral. Bacana. E você sabe, Thiago, há muitos anos atrás, eu comecei, antes de ingressar na televisão, eu comecei com agência de modelos.
E eu sei a importância de um book. O que você falou é muito importante porque é seu material, é sua venda. É o que vai te vender no mercado. Então, se você não tem material de qualidade, tudo, né? Não só para modelo, como uma banda. Se eu não tenho um videoclipe legal, se eu não tenho uma imagem legal, uma fotografia, eu não consigo me vender no mercado. Então, por isso a importância, gente, de nós colocarmos um profissional adequado para fazer nossas imagens. E aqui eu indico o Thiago como esse profissional. O estúdio Thiago Drummond realmente, gente, é sensacional. Vocês precisam vir aqui conhecer. E fora as fotos artísticas, né, Thiago? Que eu vi que você faz sensacionais, umas coisas meio criativas, né? E que realmente eu vou colocar algumas fotos aí no programa o pessoal ver, e que você está de parabéns pelo seu lindo trabalho, viu, Thiago? Muito obrigado, eu fico muito feliz e acho muito importante essa mensagem que você está passando, principalmente você que também é um assessor de artistas, Sim. né? Saber que hoje tem agências que são sérias e agências que não são tão sérias. E essas agências que são sérias, eu gosto muito de citar o dono da TEM. Ele diz que o material fotográfico é feito pelo fotógrafo e não pela agência. O papel da agência é vender o modelo para trabalhos. A agência, ela ganha comissões em cima de trabalhos que o modelo faz. Criar um material fotográfico que vai começar a venda, começar a carreira de um artista, um modelo, é papel do fotógrafo. Exatamente. Isso é muito importante da gente ressaltar, porque existem muitos picaretas no mercado. Então, você que está precisando vender sua imagem, se destacar no mercado, vem para o estúdio Thiago Drummond. É isso aí. Obrigado.